Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de bioengenharia e biotecnologia. Dessa vez ela está um tanto quanto diferente. Agora nós tivemos que adotar essas ferramentas, como os outros professores já devem ter falado para vocês, para que o nosso processo de ensino e aprendizagem não pare, né? E para que vocês não sejam prejudicados com relação a esse semestre letivo. Então, a gente vai se virando como a gente pode até que tudo se normalize e a gente espera que cada um esteja fazendo a sua parte para que essa situação passe, seja passageira mesmo e que a gente possa retomar as nossas atividades diárias, né? Então, hoje nós iremos falar de um assunto muito interessante que são as células-tronco, né? As células-tronco, hoje em dia a gente vê várias e várias pesquisas no qual mostram o potencial terapêutico de células-tronco. E aí hoje a gente vai entender o que são as células-tronco, quais são as subdivisões ou os tipos de células-tronco que existem, as origens ou quais os materiais no qual nós podemos retirar essas células-troncos. E a gente vai comentar de alguns estudos também que foram aplicados a essas células-tronco para verificar o potencial terapêutico dessas células. Então, em um primeiro momento eu trouxe para vocês a definição de células-tronco. Então, toda vez que a gente fala de células-tronco, é como eu sempre falo para vocês em sala de aula, nós precisamos partir pelo nome. Então, falando de células-tronco, nós estamos falando daquelas células que têm uma capacidade de se diferenciar em outras células. E, além disso, uma outra característica muito importante das células-tronco é que essa célula tem uma capacidade de autorrenovação. Então, duas características que são importantes das células-tronco. As células-tronco, elas têm essa capacidade de renovação e também têm uma capacidade de diferenciação. Então, como eu trouxe aí para vocês, as células-tronco são células que permanecem indiferenciadas, ou seja, ainda não passaram pelo processo de diferenciação celular. Então, daqui a pouco a gente vai entender melhor o que nós queremos dizer quando nós falamos de diferenciação celular. E então, quando nós falamos de células-tronco, nós temos que lembrar que nós podemos classificar essas células-tronco em duas formas. Então, vejam aí nesse esqueminha que eu montei para vocês. Células-tronco, elas podem ser classificadas tanto com relação à sua origem, ou seja, de onde nós vamos retirar essas células-tronco. E aí nós temos as células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas e também as células-tronco que podem ser induzidas. E, por um outro lado, nós também podemos classificar as células-tronco de acordo com o seu potencial de diferenciação. E então, nós temos as células-tronco totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. E a gente vai comentar sobre cada um desses tipos agora. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre os tipos de células-tronco de acordo com a origem, ou seja, de onde nós podemos retirar essas células-tronco. E aí, como nós já comentamos, nós temos as células-tronco embrionárias, células-tronco adultas e também aquelas células-tronco induzidas. Quando nós falamos de células-tronco embrionárias, nós estamos falando que são as células-tronco que são retiradas de um embrião de até 4 a 5 dias depois da fecundação. Então, por isso que tem esse nome. Mas não, lembrem que não é qualquer embrião. É um embrião de 4 a 5 dias depois da fecundação. Depois desse período de gestação, né, depois desse período de fecundação, nós teremos células-tronco adultas. Então, o embrião, por exemplo, de 4 semanas, como está ilustrado aí para vocês, um embrião de 6 meses, ou também uma criança, um adulto, nós conseguimos retirar células-tronco adultas. Então, lembrem que as células-tronco embrionárias, somente no embrião de 4 a 5 dias depois da fecundação. Enquanto as células-tronco adultas são aquelas células-tronco que nós conseguimos retirar dos indivíduos depois desse período de fecundação, depois do 5º, 6º dia de fecundação. Ok? Agora, falando da célula-tronco embrionária, a gente tem que lembrar que essa célula-tronco embrionária, ou seja, que está lá naquele embrião de 4 a 5 dias depois da fecundação, essas células elas são extremamente poderosas, porque elas têm a capacidade de se diferenciar em células ectodérmicas, em células endodérmicas, como eu coloquei aqui para vocês, e células também mesodérmicas. Ou seja, ela tem a capacidade de diferenciar em células precursoras, por exemplo, de células da pele, em neurônios,
em células do pulmão, em células da tireoide, em células pancreáticas, enfim, em todas as células do corpo. Então, por isso que as células-tronco embrionárias são extremamente potentes, porque ela tem a capacidade de se tornar uma progenitora, ou seja, uma célula que antecede, por exemplo, as células da pele, as células do pulmão, dentre essas células que nós citamos. Então, falando das células-tronco adultas, essas células-tronco elas podem ser retiradas de diversos tecidos. Então, aí a gente pode citar desde aqueles tecidos que nós consideramos como anexos embrionários, então, por exemplo, cordão umbilical, placenta, membrana amniótica, líquido amniótico, saco vitelínico e os tecidos fetais em geral, até também aqueles tecidos em adulto. Então, por exemplo, nós conseguimos retirar células-tronco da pele, de algumas camadas da pele, do músculo também, do tecido nervoso, da córnea, da polpa dentária, do sangue periférico, do tecido adiposo e principalmente da medula óssea. Tá? Então, essas células-tronco adultas, a gente tem a possibilidade de retirar de vários tecidos, como nós citamos. Então, por último, como nós estamos falando das células-tronco, de acordo com a origem delas, nós falamos das células-tronco embrionárias, adultas, agora a gente vai falar das células-tronco induzidas. Essas células-tronco induzidas, a gente tem que lembrar que esse nome não é à toa. Por quê? Quando a gente fala de células-tronco induzidas, nós queremos dizer que nós tínhamos uma célula bem diferenciada, ou seja, uma célula adulta e diferenciada. Quando eu digo diferenciada, eu digo que ela já tinha o seu formato e a sua função já estabelecido. E essa célula é reprogramada geneticamente para voltar a ser uma célula-tronco. E aí, quando a gente fala dessa reprogramação, nós estamos falando da inserção de alguns genes virais para que essa célula possa produzir proteínas, que essas proteínas, por sua vez, vão colaborar para o processo de regressão dessa célula para o seu estado de células-tronco. Então, é extremamente interessante porque, hoje em dia, no laboratório, nós conseguimos produzir células-tronco a partir de uma célula adulta, de uma célula bem diferenciada. Então, falando dessas células-tronco induzidas, sempre a gente está querendo dizer que nós tínhamos uma célula adulta e bem diferenciada, e quando eu digo bem diferenciada, eu quero dizer uma célula já com as suas funções e a sua morfologia adequada, e essa célula ela é induzida, geneticamente falando, através da inserção de genes virais, para que essa célula acabe traduzindo esses genes e produza proteínas que vão colaborar para esse processo de regressão para a célula-tronco. Então, é extremamente interessante e está sendo muito utilizado. Tem algumas limitações que a gente também vai comentar logo mais. E no começo dessa aula, nós tínhamos falado que nós podemos classificar as células-tronco tanto de acordo com a sua origem, como também com a sua diferenciação. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês é o que se trata, o que nós queremos dizer quando nós falamos de diferenciação, que nós podemos classificar a célula de acordo com o seu potencial de diferenciação. Antes de nós falarmos sobre esse potencial de diferenciação das células-tronco, é importante nós compreendermos o que é a diferenciação. A gente tem que lembrar que a diferenciação nada mais é que um processo pelo qual as células passam para se especializar e que elas possam desenvolver no sentido morfológico e também fisiológico. Ou seja, para que elas possam adquirir o seu formato e a sua função no qual ela vai estar programada a fazer, certo? Então, lembrem que a diferenciação são alterações, são processos moleculares, alterações moleculares, no qual nós teremos a alteração da expressão de alguns genes, porque aqueles genes, como nós já falamos lá na biologia molecular, aqueles genes eles estão programados geneticamente para produzir determinadas proteínas que, consequentemente, vai dar uma função e uma característica específica àquela célula. Então, quando a gente fala de potencial de diferenciação, ou de diferenciação em geral, nós estamos falando que aquela célula ela está transcrevendo um trecho específico do DNA, portanto, ela vai produzir uma proteína específica e, como resultado disso, ela vai ter uma característica e também uma função específica. E aí a gente tem que sempre lembrar que as células do nosso corpo, todas as células que são nucleadas, elas têm o mesmo material genético, elas têm o mesmo código genético.
Então, o que vai diferenciar uma célula da outra, ou o que vai fazer com que essas células se diferenciem uma da outra, o segredo é isso, qual gene elas estão traduzindo. Então, quais genes, qual conjunto de genes que essas células traduzem, que consequentemente levam elas a essas características morfológicas e fisiológicas, ok? Então, a diferenciação nada mais é que o processo pelo qual as células se especializam para realizar determinada função e também para que ela possa adquirir determinada morfologia. Então, agora, a outra classificação que nós vamos falar sobre das células-tronco, é a classificação considerando o potencial de diferenciação. Então, essas células-tronco, elas podem ser classificadas como células-tronco totipotentes, ou seja, aquelas células que elas têm capacidade em se transformar, em dar origem a qualquer célula do nosso corpo, incluindo também as células dos anexos embrionários. Aí, para vocês no texto, eu coloquei as células do folheto extraembrionário. É a mesma coisa. Então, essas células totipotentes, elas têm a capacidade, só para vocês verem quão potentes elas são, de dar origem a um organismo completamente independente e funcional. Por quê? A gente consegue produzir, a gente consegue obter tanto células do nosso corpo, todas as células do nosso corpo, e também as células que dão origem aos anexos embrionários, que são essenciais para a formação do embrião. Então, essas células-tronco totipotentes, elas são extremamente potentes. E a gente tem que lembrar também que essas classificações, tanto com relação à origem quanto da diferenciação, que é o que nós estamos falando agora, elas andam juntas. Então, vamos buscar lá a classificação de acordo com a origem, no qual a gente pode as células embrionárias. Essas células embrionárias, elas são totipotentes, porque elas têm capacidade de regenerar e também de dar origem a qualquer célula do nosso corpo e ainda as células do anexo embrionário, ok? Então, as células-tronco totipotentes, nós podemos citar as células-tronco embrionárias. Então, é necessário que essas células-tronco embrionárias sejam totipotentes, porque para formar um organismo, nós precisamos de todo tipo de célula, além das células do anexo embrionário, ok? E depois a gente tem também as células-tronco pluripotentes. Essas células-tronco pluripotentes, elas também têm essa capacidade de formar todas as células do nosso corpo, exceto as células dos anexos embrionários. Então, quando eu falo de anexo embrionário, só relembrando, eu estou falando de placenta, de líquido amniótico, de cordão umbilical, ok? Então, as células-tronco pluripotentes, elas não têm capacidade de diferenciar-se em células dos tecidos extraembrionários. Então, essa é uma diferença de células-tronco totipotentes com pluripotentes. Depois a gente tem as células-tronco multipotentes. Essas células-tronco multipotentes, elas são um pouco mais limitadas. Elas têm uma certa limitação, porque essas células elas já são um pouco mais diferenciadas. E aí elas dão origem, geralmente, somente àquelas células no qual nós retiramos daquele tecido. Então, por exemplo, se eu retirei essas células-tronco de um tecido da pele, essa célula-tronco multipotente ela vai ter essa capacidade de formar células da pele. Então, ela tem uma certa limitação com relação a poder de diferenciação, ok? Então, aqui nós temos uma aplicação das células-tronco em pesquisa. Então, olha só, nesse caso nós temos um paciente, 3 pacientes na verdade, então paciente 22, 26 e 46, e esses pacientes, eles foram tratados de uma queimadura alcalina, que é como é chamado na oftalmologia. Então, vejam, antes do tratamento aqui, à direita, que eu vou circular para vocês, desculpa, à esquerda, como também depois do tratamento aqui à direita. Então, vejam que esses pacientes conseguiram ter a regeneração daquele tecido que tinha sido queimado, que tinha sido tratado com esse material alcalino. Então, nesse caso, a oftalmologia é uma das áreas que mais tem utilizado a aplicação de células-tronco com essa aplicação terapêutica. Nesse próximo exemplo que a gente vai ver também, vocês vão entender isso.
Nesse outro exemplo também ele está associado com a área de oftalmologia, e aí nesse caso tem sido aplicado a células-tronco para tratar uma doença que chama degeneração macular. Essa degeneração macular nada mais é que um estrago nas células da mácula, né? Nas células de dentro do nosso olho. E aí essas células têm a capacidade de captar a luz. E aí, quando tem essa degeneração desse tecido, da mácula, esse paciente acaba enxergando um borrão ou enxergando, tendo a sua visão completamente afetada. Então, o que tem se feito muito na oftalmologia, tem estudado muito, é a aplicação de células-tronco dentro do olho desse paciente para que esse tecido seja renovado, para que então o paciente consiga enxergar como antes. Tá? Então, é muito aplicado as células-tronco, e aí também a gente tem outras aplicações. Se a gente colocar na internet, a gente vai ver que nós temos aplicações também na ortopedia, onde tem sido utilizado muito as células-tronco para poder auxiliar na regeneração óssea, e diversas outras áreas e outras aplicações que a gente vai comentar quando a gente estiver frente a frente. Pessoal, então aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula, tá? Além disso, tem outros sites que vocês conseguem encontrar informações muito confiáveis relacionadas a células-tronco, além desses que eu coloquei para vocês, mas esses são os principais, tá bom? Que vocês podem utilizar como material de estudo e que foram os que eu utilizei para elaborar essa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se comunicando, tá bom? Espero vocês também, caso tenha alguma dúvida, na nossa sala do Zoom, como a coordenação já vai passar para vocês. Ok? Abraços e até lá!